Bom dia, caríssimos. A santa paz de nosso Senhor Jesus, nosso irmão maior. Caríssimos, quando se diz a santa fé em vossos corações, que deve continuar na iluminação da vossa convicção, é a necessidade de ter o passo a passo da caminhada à frente no seu dia a dia. É aquilo que dará o combustível para a continuidade, a força para quebrar os obstáculos. Que a sua caminhada seja adiante, não retrógrada, mas adiante, pois aquele que retroage é viver no passado, cultuando e cultivando os erros que deveriam ser apagados. Apagados, porém, o aprendizado fica. O aprendizado do erro? Não houve erro. Houve o acerto para que pudesse ser aprendido. Aquilo por qual se passa é necessário. É necessário para que se haja dor, para que se hajam as lamúrias? Não, para que se restabeleça a fé, para que as suas reflexões voltem ao eixo principal, para que tudo se resolva com lógica, com um coração, muitas vezes fala mais alto, com os sentimentos que estão conturbados. Por isso o raciocínio deve ser automaticamente levado em conta, pois o coração muitas vezes sobressai-se com sentimentos que não são convenientes naquele momento. É difícil, nós sabemos que sim, pois o ser humano é uma fonte cheia de sentimentos e de reações a esses sentimentos. Mas a lógica, o raciocínio, a pura consciência é aquela que manda também no seu coração, pois sim há o equilíbrio entre fé, razão e emoção, para que haja as convicções necessárias para um futuro necessário e convicto do certo. Muitas vezes agindo pelo ímpeto, agindo pelo inconsciente mais animalesco, tornamo-nos aqueles animais selvagens e primitivos. Não é assim que Deus colocou no mundo, não é assim que foi ensinado a vós. A natureza de cada um pode ser que fale mais alto, pois é o íntimo, profundo que cada um leva. Mas o homem, como ser racional, como aquele ser intuitivo, que sabe o certo e o errado, o bem e o mal, as diferenças de suas ações, que podem prevalecer e aquelas que podem beneficiar ou estragar tudo durante o dia. Ele pode fazer as suas escolhas segundo o seu livre-arbítrio. Por isso, o raciocínio necessário para que o sentimento seja abafado e o raciocínio traga sim a convicção novamente da fé, da oração, daquilo que possa lhe trazer algo útil e necessário para a ferida que seja curada. Não há ferida aberta que resista à lógica, à ação bem cuidada, bem planejada, pois um tratamento ele é feito com cuidados médicos, cuidados racionais, cuidados peculiares, e não apenas pelo instintivo da cura. Todo medicamento deve ser tomado com a sua precisão de horário, de elementos que lhe compõem. Então, por que deveremos ser irracionais quando o remédio é do espírito? O tratamento também é o mesmo. Deve ser racionalmente cuidado, prescrito, tomado, para que a cura se faça presente. Hosana nas alturas.
O Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 7º, questão é de número 364. É o mesmo Espírito que dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Resposta dos Espíritos: certamente, e isso em virtude do grau de adiantamento a que tenha chegado. O homem não tem em si 2 espíritos. No caso, o espírito que está encarnado tem uma missão, senão não estaria aqui, né? O que lhe é colocado como prova e expiação durante a sua vida encarnada é aquilo que nós mesmos escolhemos, é aquilo que nós mesmos planejamos, né, antes do ato encarnatório, podemos resolver, né, dependências do passado. Então, mais ou menos assim, figuradamente, né, apesar que os livros, se a gente procurar aí, até aqueles de romances espíritas, falam bem isso, né, retratam, aliás, bem isso. Eu escolho uma família onde eu sei que ali eu tive uma dívida do passado, né? Então é ali que eu vou encontrar outros espíritos que estejam reencarnados, que, né, voltaram, às vezes nem pensando em mim, né? Porque talvez fosse uma coisa banal para eles, eles até esqueceram, perdoaram, né? Como a gente viu em tantos relatos já aqui ocorridos na mesa, muitas vezes o espírito cobrado, ele mesmo nem se lembrava mais, ele tinha esquecido, tinha perdoado aquele contratempo, aquela discussão, enfim. Mas o outro não, né? Com raiva, com rancor, com, né, mágoa, ele ficou com aquilo guardado e quer resolver, né? Com culpa ainda, muitas vezes, né? Pesado pela culpa. E aí ele quer encontrar, né, na vida encarnada esses seus espíritos. Mas quando eles reencarnam, né, Deus nos dá o dom do esquecimento, né? Então a gente encontra uma pessoa na rua, encontra uma pessoa no serviço, na família, na escola, na faculdade, enfim, onde quer que seja, até atravessando uma rua, né? E às vezes é aquele que por um momento a gente precisa respirar fundo, porque naquele esbarrão já te irritou, ou não foi com a cara da pessoa, ou porque se estranharam, né? Mas é como se fala, nós somos animais racionais, né? Se fossem 2 cachorros, 2 búfalos se encontrando, a briga seria certa. 2 leões se encontrando, seria a briga certa por, né, briga de território, marcar território, né? Na cabeça do animal, eu vou provar que eu sou mais macho alfa que o outro, porque ali é meu território, né? Então vou lá e acabo com ele, né? Vou ter que provar minha força, né? Isso aconteceu em tempos muito, muito antigos, muito primitivos, né? O homem desenvolveu seu raciocínio, desenvolveu suas atitudes, desenvolveu sua moral, né? Para que pudesse ponderar e diminuir, apagar, na verdade, essa coisa animalesca, né? De resolver as coisas assim. Então, hoje, a gente tem um raciocínio, uma cabeça tranquila para respirar fundo. Calma, o que está acontecendo? Vamos ponderar. Por que na verdade eu não vou com a cara da pessoa? Será que ela também não vai com a minha? Será que os mesmos valores que eu estou colocando ali, geralmente negativos, né? Será que ela não tem nenhum ponto positivo que eu possa ponderar? Será que ela também não me vê, outra pessoa, né? Ou até aquela, não me vê também só negativamente? Porque é fácil a gente ver os outros com negatividade, com defeitos. Mas e os nossos?
nós também vemos, nós nos autoavaliamos. Por isso, tanto se fala na reforma íntima, né? Para nós podermos nos refletir, nos adentrarmos, né? Nas nossas próprias reflexões, nos nossos próprios pensamentos, para que possamos trazer um equilíbrio, para que nós possamos ficarmos tranquilos, né? Ficarmos numa posição mais serena. Porque muitas vezes o nervosismo que a gente quer extravasar não é por causa do outro, é por causa de nós mesmos. É alguma coisa que está ali em desequilíbrio, né? E esse desequilíbrio não vem sozinho, não vem do nada, né? Então é porque nós mesmos que plantamos. Então, se nós mesmos plantamos, quem que eu vou fazer, com quem eu vou fazer a colheita? Ora, vou delegar para outros, se fui eu que plantei, fui eu que semeei, fui eu que reguei aquilo, fui eu que deixei crescer dentro de mim, aí eu terceirizo, né? Não, é eu que tenho que resolver. Então essa é a hora de respirar fundo, contar até 10, né, como se diz, né? E tentar pensar, resolver, elucidar, né? Refletir, fazer a reforma íntima. O que será que eu fiz para mim mesmo essa semana de bom? E acho que eu só fiz bobagem, acho que só fiz coisas que encheu minha cabeça, acho que só fiz coisas que encheram minha cabeça, que me deixou desequilibrado. Então, por que chegou a esse ponto? Né? Então, sempre não é ali na frente que deve se pensar muitas vezes o porquê, mas o porquê da sua origem. Porque se a gente conseguir tratar a origem de tudo, isso não se desenvolve, né? Porque muitas vezes o machucado, a ferida, está tão aberta lá na frente, porque não houve o cuidado prévio, não houve o cuidado do início. A mesma coisa com o espírito, o nosso estado de espírito também, né? Assim, vamos dizer. Vamos tentar curar logo no começo, né? Fazer as nossas reflexões, nossas orações. Eu acho que é alguma coisa mais espiritual. Então reze, ore, chame-se. Cadê seu anjo da guarda? Né? A gente tanto fala também. O anjo da guarda é para te guardar, não é para te largar. Senão seria o anjo da larga, né? Ele larga do lado e pronto. Não, é o anjo de guarda, ele está te guardando, te resguardando, né? De princípios que você não tem, né? Que você deve ter aqueles que você trouxe para cumprir uma missão, né? Então, é a boa convivência, né? É rever os seus valores, corrigir o certo, o errado, né? Ver bem a diferença daquilo que é prejudicial, daquilo que você se sente melhor. Então, são nesses critérios, nessas posições, que muitas vezes a gente precisa nos resguardar mesmo, né? E assim você vê que o resultado lá na frente é uma respiração mais amena, uma tranquilidade melhor, uma cabeça mais leve, dorme com maior facilidade, né? Não fica mais agitado, né? Então, antes de dormir, por exemplo, faça o exercício da reflexão. Respire fundo, reze uma Ave Maria, um Pai Nosso, chame o seu mentor, chame o seu anjo da guarda, né? Fica comigo, me ajuda a ver uma luz no fim do túnel. Conversa, né? Não precisa ser, não sei rezar, então conversa, toda conversa íntima é uma oração com sinceridade, né? Então, 5 minutinhos, 3 minutinhos é o suficiente, né? Aí você vai ver que a paz, o equilíbrio volta a si próprio. E assim é o que nós, assim, né? Pelo que nós somos instruídos a fazer. Pelo menos nós queríamos que fosse bem mais fácil quando antes do ato encarnatório, né? Parece que depois que a gente encarna, tudo se apaga, né? Existem os livros, existem palestras, existem sessões, existem casas de oração, justamente
para que nós possamos procurar e nos ajudar nessa empreitada da procura e do encontro ou do reencontro do equilíbrio e da nossa cura. Graças a Deus. As pétalas derramadas das mãos da mãezinha são pétalas de remédio, ânfora e pergaminho, umas mais aromáticas, outras menos empáticas, mas todas essas pétalas são a medicação necessária. Sintam, recebam as glórias de Maria. Sintam e recebam a aceitação da bênção da mãezinha. Glória a Maria, glória a mãezinha. Glória a Maria, Mãe de todos nós. Graças a Deus. Bom dia, meus filhos. É o Pedro Mês fazendo presença com nosso Senhor Jesus. Meus filhos. Ei, coraçãozinho apertado, hein, meus filhos? Tanta notícia ruim, uma atrás da outra. Mas tudo se ajeita, né, meus filhos? Sempre se ajeitou. Às vezes, um problemão que você está olhando é tão grande que muitas vezes é para esquecer do seu. O seu, até então, era grande, né? Cadê ele? Tá vendo? Sumiu. Esqueceu por um momento. Largou de lado. Porque você viu, acabou de ver, que tem outras coisas bem maior que você. Meus filhos, é isso que nós queremos sempre dizer para vocês. Nós não é nada aqui. Tem que rezar, tem que orar, tem que se elevar, tem que procurar entender o teu propósito aqui na Terra. O teu propósito que você mesmo colocou nas suas costas quando veio encarnar. Não era para vir para ter problema, era para vir a resolver os problemas. Mas vocês trocam tudo. Parece que vocês gostam dos problemas. Meus filhos, olha só quantos problemas que existem no mundo. Tudo quanto é tipo. Aí você acha que o seu é o maior de todos. Mas sempre tem um maior, que é do maior do maior. Os problemas sempre vão existir. As dificuldades, os obstáculos, as coisas que você acha que é ruim, as doenças. E quanta coisa ruim e negativa, né, meus filhos? E as coisas positivas, pequenininho, né? Pouquinho. Mas não precisa de muito. Porque você é que faz o problema ficar grande. Então, não é o remédio que é pouco, é a sua atitude que é pouco. Tem que resolver o problema de cada vez. Tem que pensar naquilo que vai se resolver. Planejar como vai resolver. Muitas vezes uma palavra. Muitas vezes uma atitude que até então, até agora você não tomou. Às vezes pensou muito a respeito, mas não pôs em prática. Perdoar é glorioso. Perdoar é um presente que Deus deu para todo mundo. Porque não é só um presente, é o remédio da própria pessoa. Muitas vezes uma mágoa, ela se fecha porque você perdoou. E não porque o outro tenha chegado para você e tenha te perdoado. Porque muitas vezes
Você não sabe o que aconteceu com vocês no passado, em outras vidas. Pode ter sido 6, 7 vidas atrás. Vocês não sabem. Aí a pessoa já tinha te perdoado. Agora vocês se encontraram para você perdoar. Mas muitas vezes vocês não levam isso em consideração. Muitas vezes vocês se deixam levar pelo sentimento que está ali, ó, guardado no coração, que é aquele sentimento sempre na ruindade, sempre daquilo que não pode fazer. Oh, meus filhos, mas vocês são teimosos. Nós entendemos, nós também passamos por isso. Ninguém aqui é santo. Porque nós também vivemos no mundo, numas épocas difíceis, numas épocas que tudo revoltava nós. Nós queríamos, se desse, nós saíamos batendo todo mundo. Mas ia ser pior, ia ser muito pior do que o castigo que a gente passava. Então, meus filhos, hoje em dia, vocês têm as leituras, vocês têm os aparelhos que ajudam vocês a procurar conhecimento, vocês têm muita oficina boa para vocês escutar as pessoas mais estudadas, daquilo que você quer procurar saber. Muitas vezes, tem que procurar ali, procurar aqui, para juntando uns pedacinhos, para dar o aprendizado inteiro. Muitas vezes, você não vai achar tudo num lugar só. Tem que procurar um pouquinho ali, um tiquinho ali, e juntando. Aí é um trabalho que você vai fazendo devagarzinho, vai miuçando, mascando, até completar. Enquanto isso, né, meus filhos, vocês tratam de orar. Orai e vigiai. Vigiai o pensamento de vocês. Porque se você está orando, é para aliviar o pensamento. Mas vocês acabam de aliviar, já vem outro. Ih, mas aí é infinito, hein? Aí não acaba nunca. Ora com fervor, com fé. Converse com seus anjinhos da guarda. Converse com seus mentores. Procura as casas de oração, que lá pode ter uma palavra que até ajuda. É aquilo que você não estava achando. Às vezes é alguém que precisa falar para você. Às vezes é aquilo que falaram para você que você já sabia, mas você não confiava. Falta confiança, muita confiança em vocês mesmos. Então, meus filhos, segue na oração, mas segue na confiança de que tudo se resolve. Não tem nada que fica pendente, a não ser que vocês queiram. Esse é livre-arbítrio. O espírito encarnado está aqui para resolver as coisas. Não é para acumular as coisas e levar de volta. A não ser que vocês gostam de vir e voltar. Passeiaiada. Ô, meus filhos, vocês ficam tudo com o nosso Senhor Jesus e as bênçãos do Pai. Graças a Deus, meus filhos. Graças a Deus.